Olá a todos, a todas. Estamos aqui para mais um C-Level Entrevista, o videocast da Folha de São Paulo. Eu sou André Borges, repórter especial aqui na Folha, em Brasília. Do meu lado, a gente tem hoje um estreante, Guilherme Pimenta, que está chegando com a gente. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, um prazer. Muito bem, e hoje um convite especial, um entrevistado especial aqui com a gente. Na nossa frente está o ministro Vital do Rego. Ministro Vital, bem-vindo. Fala, André, muito bem. Muito obrigado pelo convite. Guilherme, Casa Nova. Desejo aí uma carreira aqui na Folha com o mesmo brilhantismo que você tem feito em outros órgãos de imprensa, né? André, que alegria revê-lo. Bom, Você muito bom. que já esteve comigo outras vezes, né? Outras Muitas vezes, verdade. e um tempo não muito distante. É isso aí. Agradeço o ministro Vital. O ministro Vital é o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União. Enfim, é o órgão que cuida das contas do governo, é um órgão que assessora o legislativo. Isso. Né? Então a gente vai falar de uma série de assuntos importantes aqui hoje. Eu quero abrir já com uma pergunta, ministro. A gente viu na semana passada o TCU aprovar as contas do governo federal, né? O Tribunal de Contas aprovou talvez aí um dos seus É o mais importante processos, né, mais importantes ali da pauta, e aprovou com uma série de ressalvas. Isso. Né? Só para a gente lembrar, quem acompanha a gente, foi o TCU, inclusive, que reprovou lá atrás as contas do governo Dilma e que ensejaram um desdobramento onde a gente tem a ideia, né, da relevância desse trabalho que é feito pela Corte. Só fazendo uma ressalva, André, Sim. dentro desse ao vivo que tudo pode, né? Sim. Eu gosto muito de fazer programa ao vivo. Sim. O TCU não reprovou as contas. Ele opinou pela reprovação. Opinou pela Porque reprovação. quem reprova é o Congresso. O Congresso Nacional. Perfeito, muito bem. Uhum. Importante a ressalva. E com as ressalvas que foram feitas agora, eu queria entender uma leitura do senhor. O TCU, ele tá rígido ali nas contas do governo federal, como sempre esteve. Isso. E vê um governo hoje um pouco mais cauteloso, porque foram várias ressalvas que foram colocadas. Mais cauteloso ou não? Qual que é a leitura que o senhor faz quando a gente olha para esse tema, principalmente tendo o histórico, né, do que aconteceu? Ou não? O governo está precisando apertar um pouco o freio ali? Nós temos a obrigação constitucional de apertar sempre em nome da fiscalização. É dever nosso. É o poder-dever que o TCU tem à luz dos artigos 70 e seguintes da Constituição Federal. Cada centavo da União precisa ser rigorosamente fiscalizado na sua aplicação. E o que nós fazemos é, ao longo de um ano inteiro, nós temos diversas manifestações ao governo. Por exemplo, a cada 2 meses, nós temos uma manifestação bimestral. Depois, a cada 4 meses, nós temos uma outra manifestação. Então, se você compõe até o dia de chegar à votação, que foi quarta-feira passada, nós vamos ter aí 6 avaliações bimestrais e 3 avaliações quadrimestrais. Então, isso retrata a necessidade do órgão tem de acompanhar, vamos dizer assim, numa linguagem jornalística online, as nossas auditorias. Então, fazemos auditoria do balanço, fazemos auditoria operacional, concomitante, né? Então, com isso tudo, nós montamos um histórico, e esse histórico vai com alertas, com ressalvas, com a aprovação ou com a negação, ou a reprovação. No caso deste especial, Sim. nós tivemos 2 partes. Vamos dizer assim, o que foi bom, o que está sendo bom. Números macroeconômicos, inflação baixa, desemprego quase zerado, porque tem um pequeno nível de desemprego, mas é muito pela informalidade. Né? Nós temos um nível de desemprego muito baixo. Temos, repito, a inflação em dia, mas, ao mesmo tempo, nós temos, do outro lado, uma Selic, juros mantendo-se alto. Sim. E isso impacta diretamente a dívida da União, que é atrelada em 50% à Selic. Então, os dados positivos nós colocamos, Sim. e os negativos a gente coloca também, ou em sinal de recomendação, ou em orientação, ou em alerta, ou em ressalva. Né? Então, as contas foram, no geral, foram bem recebidas pelo tribunal, que votou à unanimidade, e pelo governo. Quinta-feira passada, eu estive com o presidente, entregando as contas de governo,
E um outro produto que nós estamos fazendo a nível global, que é o Índice Multidimensional da Pobreza, é uma nova, a gente pode falar sobre isso, Tá bem? é uma nova avaliação sobre a pobreza no mundo, né? Mas com relação às contas, eu achei que ele foi muito sensato ao dizer, olha, minhas contas estão sendo aprovadas aqui por unanimidade, mas tem recomendações que esse livro aqui que o ministro Vital trouxe não vai para a biblioteca, não. Ele vai ser entregue a cada ministro para cumprir as ressalvas do TCU. Presidente, bom dia, obrigado pela presença, André. Uma honra estar por aqui também. Presidente, durante a sessão o senhor acabou não proferindo seu voto porque precisou se ausentar. O ministro Jorge Oliveira meu voto. antecipou. Antecipei. Qual que foi a avaliação do senhor do ponto de vista do ano passado, né? A gente viu, por exemplo, ressalvas em relação, alertas, né? Em relação ao caso dos Correios, Isso. também algumas desonerações tributárias, que é uma pauta que o senhor, no ano anterior, quando foi relator, já estava batendo muito Isso. nesse tema. Do ponto de vista técnico, qual que foi a avaliação do senhor da política fiscal no último ano? A política fiscal tende a se equilibrar, repito, nos números macroeconômicos, mas continua errando quando você mantém uma política de desoneração, né, uma política de renúncia tributária Sim. na ordem de 760 bilhões de reais. Você tem uma ideia? Isso representa 5% do PIB. Está indo para poucos, enquanto muitos já não têm nada. Então, essa desoneração, eu venho batendo, Guilherme, você colocou, há mais de 3 anos. Todos os ministros, eles pinçam um assunto dos vários assuntos que compõem as contas, eles pinçam um assunto, e eu sempre pinço ou o assunto da Previdência, que continua em dificuldades, ou o assunto das renúncias fiscais, que eu acho uma indecência, porque pouca gente tem, e os TCU já levou ao governo o resultado. O que é o benefício disso? Absolutamente nada. Não tem benefício social e nem tem benefício econômico. Muito pelo contrário. Você extrai das políticas públicas, né, 760 bilhões, né, quase 1 trilhão de reais, que representam hoje o gasto do governo em 19 políticas públicas diferentes, né, que ele tem. Sim. Quer dizer, então você está concentrando riqueza na mão de poucos que não pagam o imposto, enquanto o cidadão fica lá na fila do INSS, que ainda mantém-se, o cidadão fica aguardando a cirurgia, que ainda demora. Então, as políticas públicas, elas são prejudicadas por conta de uma manutenção desse tipo de benefício. O governo mandou um projeto ao Congresso Nacional retirando 10% de forma linear nessa desoneração, que ainda não é o ideal, não é sequer o perto do que se precisava fazer, mas lá o projeto não passa, porque o Congresso diz, não vai tirar daqui, não vai tirar dali, não vai tirar dali, vamos tirar da lista isso, aquilo. Então, enfim, é uma situação que em termos fiscais é muito ruim para o Estado. Ministro, vamos falar um pouquinho de outro assunto, mudar um pouquinho aqui, falar um pouquinho de um assunto mais pop, digamos, que foi a coisa do BRB Master, que passou ali no TCU, né? O TCU passou a investigar o caso, fez cobranças, teve ali algumas arestas que foram criadas, né? Quer dizer, esse assunto chamou atenção. O TCU está entrando na área que deveria ser o Banco Central ou não. O senhor mesmo chegou a dizer que o TCU foi injustamente atacado nesse processo todo, né? Qual que é a leitura agora do presidente do TCU? Né? Quer dizer, o que ficou desse caso? Né? Deu para aprender alguma coisa também ou não? Como é que o senhor vê hoje, olhando que... Porque a fervura baixou, né? Sobre isso. Tal. Qual que é a leitura que o senhor faz? Bom, vamos começar orientando e informando ao nosso telespectador desse podcast qual é a função de cada um nesse processo. Nós somos órgãos de regulação. Então, existem 2 tipos de regulação no Brasil. Feito pelas agências reguladoras, que são 12, é a chamada regulação de primeira ordem. E feito pelo TCU, em cima das 12, que então nós somos o regulador de segunda ordem. O que ficou como o Banco Central, que é um regulador de primeira ordem do sistema financeiro, não é muito visto nas notícias. A gente ouve muito falar de Anatel, Anel, Ana,
são os reguladores de primeira ordem, o setor Perfeito. elétrico e tal. O Banco Central também é um regulador de primeira ordem. Então, cabe ao Banco Central dar a rigidez regulatória do sistema financeiro brasileiro. Então, por que o TCU entrou? Porque o TCU ele tem a obrigação de regular a decisão do Banco Central. Então, quando o Banco Central... Isso eu tentei mostrar muitas vezes. Bateu bastante ali. Quando o Banco Central interviu, liquidou o Banco Master, o TCU disse... Decisão tomada. Sua função fazer isso. A minha função, TCU, é sob o ato administrativo que gerou a liquidação. Uhum. Então, nós vamos fazer a nossa função. Fomos lá, esclarecemos isso, fomos lá, fizemos a nossa função. O processo está sobre estado, porque nós estamos esperando a conclusão do inquérito policial, o inquérito em juízo, né? E vamos tomar essa é a situação hoje. Ele tá parado esperando isso. Agora, a liquidação foi um ato que caberia somente ao Banco Central. Uhum. Então, era o que eu dizia, olha, minha gente, vocês têm que entender que existe o regulador de primeira ordem e o regulador de segunda ordem. Então, nós estamos fazendo o nosso papel de regular o Banco Central. Agora, a decisão de regular, de liquidar, tinha que ser. Por isso que eu dizia, não existe renúncia da liquidação. O TCU não vai, por exemplo, dizer se devia ou não liquidar. Quem tem esses números é a agência reguladora. Uhum. Entendeu? Sim. O que o senhor acha, presidente, que pode acontecer? Porque agora o TCU está aguardando o inquérito, né, policial, como o senhor mesmo explicou. A gente já tem um parecer técnico do TCU concluído, que o Banco Central atuou dentro da legalidade nesse processo? Tem um parecer que está nas mãos do relator. E o que o senhor acha que pode acontecer no final desse processo? Em face que a gente já tem esse parecer, até recentemente o presidente Gabriel Galípolo, numa audiência na CAI, ele fez uma crítica, né? A gente já tem esse parecer, por que o TCU já não conclui logo esse processo? O que pode acontecer no final desse processo? Eu acho que a decisão, nós temos que defender o interesse social. Então, há um prejuízo para a sociedade que foi parcialmente refeito pelo Fundo Garantidor, né? Então, o Fundo Garantidor indenizou a sociedade. Então, o que o TCU deve fazer, não estou me antecipando, eu não posso me antecipar às decisões, é regular como vai ser a indenização nesse processo seguinte, a determinados entes que passaram dos 250 mil e que estão na fila aí para receber as suas indenizações pelo que aconteceu. Eu acho que esse vai ser o nosso papel. Como foi o nosso papel no fundo, na fundo de FCVS, FCVS, né? Olha, Guilherme sabe. FCVS. Nós, no FCVS, fizemos esse papel, né? Dizendo, olha, vocês precisam fazer assim, 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 como manda o direito administrativo e o direito orçamentário. Quando o senhor diz entes que aportaram mais do que 250, o senhor está se referindo aos fundos de previdência, por exemplo? Tem fundo de previdências, tem uma série de outros fundos privados, públicos, né? Público-privado, privado ou público-privado, e público só, como os fundos de previdência, que estão aí esperando uma decisão da Justiça e, por conseguinte, uma decisão do Tribunal. Vamos falar um pouquinho de outro assunto também relevante, que é a Secretaria de Consenso do TCU. Isso é bom demais. Vamos ver se vai ter consenso aqui ou não. Uhum. Olha, assim, é interessante isso, né, Mi? Só para a gente explicar quem acompanha a gente, o TCU tem uma instância. Essa Secretaria de Consenso é aquela que, não só em vez do TCU, me corrija, por favor, mas estou tentando resumir, em vez do TCU apontar irregularidades ou desequilíbrios, problemas, enfim, em contratos entre o poder público, entre o governo federal e concessionárias em geral, seja o serviço que for, ele chama para a mesa para ver se chega a isso, a um consenso, a uma renegociação do contrato, a um reequilíbrio, principalmente no que a gente vê das prorrogações, né? As renovações de concessões, muitas delas na área de infraestrutura. Isso. Tem uma série de processos andando nesse momento na área de ferrovias, por exemplo, que a gente acompanha bastante. Rodovias também, é o momento de ir para a mesa e renegociar esses contratos. Também tem muita crítica. E já houve, inclusive, voto divergente dentro do TCU nas decisões, achando que
alguns casos não era de consenso, que a empresa estava sendo premiada com uma renovação de contrato de algo tão diferente que estava sendo renegociado com ela em relação ao que ela tinha e aos descumprimentos que ela tinha, né? Olha, então tá, ela não cumpriu a obra que tinha que fazer, o prazo que tinha que fazer, etc. Vamos renovar o contrato. Eu queria... O senhor já defendeu, né? A secretaria defende a Secretaria de Consenso. O TCU, ele não vira um pouco um centro de gerenciamento de contratos com isso, em vez de ser um fiscalizador das contas do governo? Como é que o senhor vê isso? Muito bem. Você fez um contexto excelente, de forma muito verossímil, né? Você colocou os dois lados da moeda, você colocou as duas posições. Eu quero me permitir a retroagir um pouco mais e dizer que a nossa estratégia como presidente do TCU, Guilherme já esteve comigo, André, algumas vezes, ele vai se lembrar do que eu vou dizer agora, é deixar o TCU cada vez mais próximo da sociedade. O TCU, a sociedade sentir e confiar. Nós somos a quarta entidade no Brasil em termos de confiança social. Já temos essa pesquisa de imagem. Então, o TCU precisa cada vez mais mostrar ao cidadão que ele pode confiar que os recursos que ele aplica através dos impostos, eles são bem aplicados e bem fiscalizados. Então, a primeira missão que o TCU tem é fiscalizatória. Essa missão fiscalizatória é inarredável. Então, nós temos que fiscalizar, repito, cada contrato, cada prestação de serviço, cada política pública, através das nossas diferentes auditorias. Né? A segunda missão, hoje o mundo está em litígio. Não é só a guerra do Irã e do Iraque, se Deus quiser vai se acabar. O litígio faz parte da cultura social. E no Brasil, 1 a cada 4 habitantes, ele procura a justiça por alguma razão. Então, hoje, nós temos nos escaninhos da justiça brasileira 83 milhões de processos. Isso acontece também no processo administrativo. Então, eu tenho concessões que estavam paradas ou concessões que estavam sendo devolvidas porque havia desequilíbrio no contrato. Chegou um momento depois da pandemia, né? Depois da pandemia, durante 3 anos, né, o Brasil, como o mundo inteiro, parou. Então, esses contratos foram desequilibrados. Havia uma contratação, digamos assim, de extremo otimismo na época do governo da presidente Dilma. Então, também teve uma queda. Então, eu estava com o Brasil parando. Por exemplo, a concessionária do Galeão tinha entregue a concessão. Várias concessionárias rodoviárias, como você colocou, tinham entregue as concessões. Eles não queriam mais prestar esse serviço e, por força da engenharia nacional, as grandes empresas estarem absolutamente quebradas pós-Lava Jato, né, elas passaram também, porque elas eram sujeitativas dessas concessões, através de consórcios. Bom, feito isso, o que é que caminha o mundo? Para o consenso. O consensualismo é a prática do direito administrativo no mundo inteiro. Essa prática da Secretaria de Consenso aqui do TCU já é adotada em outros tribunais de contas? Fizemos agora um seminário em Portugal com França, Itália, Portugal, tá? Angola, por exemplo, veio aprender nesse seminário, primeiro seminário internacional sobre consensualismo, fizemos agora em Lisboa. Bom, o que é que em 2022 nós fizemos, sob a presidência do ministro Bruno Dantas? Foi criar uma secretaria especial para discutir litígios. Essa secretaria foi criada através de um IN, Instrução Normativa, de número 91, que disciplinava quem pode propor o consenso. Quem sentava à mesa, quem pode propor o consenso. Então, fazendo uma metáfora, nós temos uma mesa que, de um lado, está o Estado brasileiro, quer dizer, através da AGU, da CGU, da agência reguladora, né? Na frente, moderando, não opinando, mas moderando, está o TCU, certo? E do outro lado estão as empresas concessionárias, através dos seus representantes. Há um prazo de 90 dias, com mais 30 dias, para acabar um litígio de anos, de judicialização de anos.
né? Então, nós damos um prazo a nós mesmos e à mesa para Tentar chegar numa um solução. acordo. Né? A empresa diz, olha, eu estou penalizada por isso. Aí o interesse público é que media esse encontro, essa convergência. Né? Ninguém sai da mesa dizendo, ganhei 100%. Não. Sim. Todos saem da mesa felizes porque chegaram a um consenso. Aí você pergunta, no meio da sua fala, você fala sobre empresas que se sentiram premiadas. Né? Sim. A gente premia o interesse público. Por exemplo, vou te colocar uma situação de uma concessionária que estava sem fazer as intervenções, que eram contratuais, e estava com uma sobretarifa, porque a tarifa é calculada nas intervenções que devem ser feitas. Né? Então, o que é que nós fizemos? Essa sobretarifa vai para uma conta especial, você quer manter-se na concessão? Quer. Então, você vai ter que fazer essas intervenções agora. Não, mas essas intervenções estão marcadas, eu só não investi X, mas estão marcadas para os próximos anos. Não, tem que ser feita agora. Dá para você? Nós te damos um contrato, mantemos você no contrato, mas se você vier com as intervenções e a tarifa, você vai ter que baixar. Porque você ganhou muito com as tarifas ao longo do contrato. Na verdade, é isso que se faz. Aí nós já fizemos 48. Nós tivemos 48 pedidos. Né? Dos 48, nós já resolvemos 26. 27 agora. Dos 27, nós já destravamos 360 bilhões na economia brasileira, que estava parado. Né? Só para terminar aqui, mas tem proposta que não é admitida. Por que a proposta não é admitida? Porque ela não está lá na forma da instrução normativa. Então, nós já inadmitimos 9, né? E já rejeitamos, quer dizer, não chegou-se a um consenso em mais de 6. Entendeu? Chegou-se, lamentavelmente, por exemplo, vira copos. Certo. Não houve consenso. Não houve consenso. E, presidente, tem um processo no Supremo, né, debatendo Sim. a questão da CSEX consenso, está 1 a 1 o julgamento. O que o senhor aguarda desse processo? O senhor tem conversado com os ministros para tentar explicar? O processo existe, tem uma ação direta de inconstitucionalidade promovida por um partido chamado Novo, né? E a nossa defesa tem mais de 36 amigos do processo. Né? Isso faz com que as entidades, né, elas pediram para participar do julgamento. Isso você tem entidades como ministérios, por exemplo, o Ministério do Transporte está como amicus curiae, né, junto à ação, porque disse assim, nós do Ministério já resolvemos tantas rodovias, tantos aeroportos, do Ministério de Portos e Aeroportos. Bom, o ministro Fachin é o relator. O voto do ministro Fachin, ele não é contra. Ele traz ressalvas sobre o processo. Aí veio o voto do ministro Dino. O voto do ministro Dino é favorável. Antes nós conversamos com ele, por exemplo, ele pediu para colocar na admissibilidade, sugeriu para colocar na admissibilidade um componente que nós colocamos, quer dizer, essa instrução normativa, ela é permanentemente aperfeiçoada. Texto vivo. É um texto vivo. Então, nós fizemos isso. Depois veio um voto já 1 a 1, mas o ministro Gilmar Mendes, ele antecipou o seu raciocínio, não o seu voto, mas o seu raciocínio. Tanto é assim que nesse seminário internacional, ele estava lá defendendo o consenso, publicamente defendendo o consenso, e o ministro Zanin pediu vista. Tá certo? Nós estamos entregando um memorial a cada um dos senhores ministros, conversando, né, e mostrando que nós, à luz da Constituição, temos e devemos ter essa condição de fazer uma negociação vantajosa para a sociedade. Porque ruim é a obra parada. Ruim é a obra inacabada. E vamos entrar nisso agora. Tem uma pergunta que estava preparada aqui sobre isso, ministro. Eu levantei alguns dados do Fiscobras. O Fiscobras é aquele balanço anual que reúne o trabalho que o TCU faz fiscalizando as obras, né? Apontando aquelas que precisam, que tem recomendação de continuidade, com ressalvas, ou às vezes de paralisação, né? Por alguma irregularidade mais grave e tal.
E aí tem uns números que eu queria que o senhor me explicasse que me chamaram a atenção. Em 2020, 117 obras foram fiscalizadas pelo TCU. Em 23, foram 31 fiscalizações. Quando a gente fala em obra, obra mesmo. Ir na obra, né? Ir lá na obra, Isso. ver a brita da ferrovia, Isso. ver a altura Exato. do cimento, betume do né? asfalto. do asfalto e tal. Muito bem. O ano passado foram 25 auditorias. 4 vezes menos do que a gente teve 5 anos atrás. Muito bem. E aí o TCU também já apontou que muito dos problemas, a maioria dos problemas que acontece numa obra de infraestrutura, seja ela qual for, está na fase da concepção, está na fase do estudo. Eu fiquei pensando, o TCU ele está avaliando mais estudos do que as obras em si, no fim. É isso que explica essa queda tão grande de fiscalização nas obras? Houve uma mudança de foco na fiscalização do TCU? O Fiscobras é um produto que você conhece muito bem, foi muito bem questionado, que nós temos um orgulho danado, porque ele ajuda a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional a fazer as projeções com relação à liberação de recursos para a continuidade ou não de uma obra que está semi-paralisada ou está irregular. O que acontece é que ao longo desse tempo de Fiscobras, nós já estamos na 19ª edição do Fiscobra. 30, olha, eu tenho um universitário aqui chamado Flávio, ele é diretor, chefe da da nossa Secretaria de Comunicação. Ele é japonês, mas é um brasileiríssimo, né? Ao longo dessas 30 edições, nós viemos aperfeiçoando a nossa forma de fiscalizar, o nosso foco fiscalizatório. E quando você vê alteração numérica, é porque muitas dessas obras, elas já tiveram a sua fiscalização exatamente na concepção dela. Tá. Na concepção dela. Porque então, hoje há uma mudança mesmo. Há uma mudança de comportamento, eu chamo cultural do TCU. O TCU é um órgão sancionador, né? É um órgão fiscalizador, mas é um órgão de apoio e orientação. Então, hoje, a relação nossa com os fiscalizados é uma relação que começa não quando termina o jogo, nós estamos falando de Copa, não quando está nos 4 minutos finais, mas começa na concepção da obra. O fiscalizado vem ao TCU e diz, olha, eu quero fazer uma concessão. Aí o TCU vai concomitantemente, é o nome da fiscalização, vai fazendo ali o acompanhamento até que quando chega a fiscalização, a hora da fiscalização, nós temos o conhecimento absoluto dessa obra, seus percalços, os seus gargalos e como resolvê-los. Presidente, queria questioná-lo sobre agências reguladoras, que também tem sido uma bandeira do senhor nessa sua gestão na presidência do TCU. Cerca de 3 meses, o tribunal tomou uma decisão dura, estabelecendo regras ali para o contingenciamento e o bloqueio de orçamento das agências reguladoras por parte do governo federal. Para quem está nos assistindo, o governo federal toma decisões ao longo do ano para ajustar o orçamento e escolhe áreas ali que esse recurso vai ser bloqueado ou contingenciado. Mês passado, quando o governo tomou uma nova decisão, 18% do orçamento das agências foi congelado. No TCU, nos bastidores ali no TCU, há quem diga que isso pode ter sido um descumprimento, aquela decisão do tribunal. Queria perguntar para o senhor se o senhor avalia que de fato pode ter havido esse descumprimento e de maneira macro, como que o senhor avalia hoje a situação das agências, né? Que elas já estão há muito tempo reclamando da questão orçamentária e mais ainda porque tem esses congelamentos contínuos de recurso nas execuções. Desde quando eu militei na política, eu dizia que um dos grandes momentos do governo Fernando Henrique Cardoso foi a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal e a criação das agências reguladoras. Obviamente, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, muito se fala sobre as agências e a interferência política dessas agências. Mas elas foram, ao longo do tempo, se materializando como, falei agora há pouco na resposta do Banco Central, como reguladoras de primeira ordem. Então, é necessário tê-las, e é necessário tê-las com autonomia. Elas têm hoje uma autonomia funcional, operacional, gerencial, mas não têm autonomia financeira. Eu venho apregoando que eu só posso ter um país recebendo recursos, investimentos de fora na nossa economia, se ele tiver segurança jurídica para tal.
E ele só tem segurança jurídica se tiver um regulador de primeira ordem, que é a agência, forte, e um tribunal forte. Então, nós somos inseparáveis. Então, quando eu vejo que muitas decisões não são tomadas pela agência por falta de verba, de gente para fiscalizar a rodovia, de gente para fiscalizar o hospital, de falta de recursos, muitas vezes sobe a instância e vem para o TCU tomar providências. E isso está Quer acontecendo dizer, sem parar. Por quê? Porque a agência fica com vácuo, Sim. né? E a parte questionada vai para o tribunal. Por quê? Porque a agência não cumpriu por falta de recursos. Uhum. Eu sou da tese que a agência reguladora não deve se contingenciar. Fui dessa tese. O acordo do TCU diz para isso. Eu vou mais além. Eu acho que o Congresso e o Poder Executivo têm que se juntar e dar autonomia à agência. Por quê? Porque ela fiscaliza e autua centenas de vezes mais do que precisa para se manter. Então, Sim. o que é que se faria? O Ministério do Planejamento, Casa Civil, Câmara e Senado, senta na mesa e diz quanto é que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários precisa para fazer o seu serviço. Não, precisa de X. Então, você vai ter o X e o que você autuar após esse dinheiro, esses recursos, vai para o Caixa Único do governo para fazer saldo primário, né? Receita primária. Então, eu sou dessa tese, defendo isso junto ao governo, né? A economia, o planejamento, porque acho que uma agência forte nos dá menos trabalho como regulador. Tá precisando apertar, né, ministro? Essa situação das agências. A gente escreveu recentemente a ANEEL de energia elétrica não estava sem dinheiro para pagar a energia. Você imagina, a Agência Nacional de Mineração, um país com recursos minerais como nós temos, né? Tem lá 6 pessoas para fiscalizar. A gente está aí falando de terras raras, de minerais críticos, isso. a China e os Estados Unidos querendo levar o minério. A gente tem uma agência de mineração paupérrima em tudo. Paupérrima em tudo. Eu digo assim porque nós já fizemos estudos especializados em cada uma dessas 12 agências. O TCU tem em cada uma delas. E ao todo, certo? O problema é sempre o mesmo. Em todas. Desculpa. Então, falta de recursos para custeio. E o papel do TCU nisso, só insistindo um pouquinho nesse ponto, porque isso assim, é um problema crônico. Isso. Né? Quer dizer, como é que pode? Não dá para o TCU apertar um pouco mais isso? Não tem alguma coisa que se possa fazer? Nós estamos fazendo, André. Nós estamos fazendo dentro do nosso poder jurisdicional, né? Que eu chamo muito mais de dever. Nós estamos tentando... já conseguimos com a Anatel. A Anatel, você não vê a Anatel sofrer. Por quê? Porque uma decisão do tribunal, ele evitou o contingenciamento da Anatel. E aí, não tem que criar jurisprudência para os demais? Isso é o que estamos fazendo, é o que estamos tentando chegar a esse assunto, mas de acordo com a evolução de um entendimento, de uma conciliação ou de um consenso. O consenso as agências... o consenso as agências são indispensáveis à segurança jurídica no Brasil. Ponto. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta agora para o senhor aqui. Eu quero entender também, colecionei alguns dados aqui. Vamos falar um pouquinho mais de uma obra do PAC específico. E aí eu quero entender o tempo do TCU. Eu peguei um caso específico aqui, ministro, que é importante demais e é da região de onde o senhor vem, que é a transposição do São Francisco. Isso. Né? Uma das obras mais importantes para toda a região Nordeste, para levar água para o Nordeste. Muito bem. Tem um contrato que está em vigor, um contrato gigantesco que o governo pretende passar a operação da transposição para uma empresa. Né? E esse projeto do governo federal está em análise dentro do TCU. É um negócio enorme. A gente está falando de um contrato de 30 anos, é um contrato de 13 bilhões de reais para poder fazer a gestão da água do TCU. A avaliação técnica perdão, da água do TCU, da água da transposição. Então, de repente faz TCU. Perdão. Esse caso, a auditoria foi concluída em setembro do ano passado. A auditoria é aquela fase da instrução técnica, a fase de reunir tudo, para então ser votado no plenário pelos ministros do TCU. A gente está agora em junho, daqui a pouco vai completar um ano que o trabalho da auditoria desse caso foi feito.
por que que não foi votado? Por que que demora tanto um caso como esse, que é importantíssimo, né, para a região, que é vital para a região? Isso. Por quê? O que que acontece? Eu vou te falar, primeiro eu quero falar sobre duas obras que são absolutamente vitais para o homem nordestino que eu sou. Eu sou paraibano com muito orgulho, eu sou um homem do interior com mais orgulho ainda. E como interiorano da Paraíba, a Paraíba foi o estado que mais foi o maior beneficiário dessa obra. Pois De é. todos os 9 estados do Brasil, do Nordeste, a Paraíba recebeu a transposição pelo eixo leste, pegando ali embaixo do estado, Aham, certo? sim. E pelo eixo norte, certo. pegando acima do estado. Então, eu tenho um carinho especial por essa Por obra. esse Essa obra, quando eu vi esse atraso, tá certo? Eu tratei de saber qual é a realidade, tá porque tá acontecendo? acontecendo. Né? E o que tá acontecendo? E aí, eu vou te contar, mas eu vou te falar também de uma outra obra que nós fizemos o consenso, que é uma obra tão importante quanto a transposição na área econômica, que é a Transnordestina. Perfeito. A Transnordestina foi Sim. motivo de consenso nosso. Sim. Ela vai sair, essa obra vai sair. Até o ano que E vem é o ela primeiro O pedaço. primeiro pedaço, ela vai mudar, certo? Ela vai transformar o Nordeste na plataforma do Atlântico Sul, de investimentos no Atlântico Sul e na costa leste dos Estados Unidos. Eu dei uma palestra agora sobre essa obra, que ela é magnâmica, certo? Mas voltando para a transposição, né? A transposição tem exatamente isso que você colocou. Tem um contrato para passar a operação. Essa operação é fundamental que se aconteça rápido, porque essa água tem um custo. Perfeito. Ela tem um custo, ela tem um custo de energia, ela tem um custo de operacionalização. E o processo estava na unidade técnica, e a unidade técnica, ao que eu vi, solicitou, nesse intervalo que você passou aí, De setembro do ano passado para cá. solicitou uma revisão na matriz de risco do projeto. O que é que significa isso? É colocar nos termos do contrato o que é que pode ter acontecido ao longo desse tempo que isso modula o contrato. Como, por exemplo, você tem as placas, né? Você tem um canal assim, aí você coloca aquelas placas de um lado e de outro. Sim. As placas podem rachar, porque isso acontece normalmente. Aí tem um custo, tem A manutenção do canal. Então, como tem muito tempo parada não está no fluxo normal de manutenção, a unidade técnica pediu para colocar a matriz de risco. Eu já falei com o relator, tá Que certo? é o ministro Jonathan de Jesus. Jonathan de Jesus. E ele me falou que pediu à unidade técnica prioridade absoluta para colocar na próxima semana ou daqui a 15 dias, a depender da resposta da unidade técnica. Então esse atraso, parte dele está relacionado a essa revisão que a unidade técnica pediu. O estudo da matriz de risco, chama-se isso. Tá. Não é isso, Flávio? Não ficou indefinidamente houve- com o ministro Jonathan. Não ficou indefinido, porque eu acho que ninguém, um processo, nós temos um cronograma de que um processo não pode ficar mais de Pois 90 é, 90 dias, conosco, exato, parado. né? Por isso um caso nós desse temos chama cronograma. atenção. Tanto é assim que a cada 6 meses tem uma data em que o TCU se fiscaliza. Pois é. Ele se É a grande fiscaliza. pergunta. Quem fiscaliza o TCU? Ele se fiscaliza. Ele diz o seguinte, olha, ministro tal, o senhor está com um processo aí com 120 dias. O que é que está acontecendo? Esse caso não foi um, ministro? Eu não sei. Eu Tá. não posso te dizer que sei, porque eu fui procurar saber agora há pouco Tá bem. sobre ele. Uhum. Quando me falaram, é responsabilidade minha, eu tenho que ter conhecimento de todos os processos. Sim. Né? E eu fui lá. Mas eu espero que saia, viu, André, com a máxima rapidez possível. Nós estamos empenhadíssimos O Nordeste agradece. nessa hora. O Nordeste agradece. Presidente, um tema também que é muito importante, eu acho que para toda a população brasileira, emendas parlamentares, né? O TCU tem um projeto que está sendo desenvolvido desde a gestão do ministro Bruno Dantas na presidência sobre o painel das emendas parlamentares, né? Queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo o que vai ser esse projeto, né? O que vai ser, o que o cidadão vai poder acompanhar nesse painel das emendas parlamentares. E também perguntar para o senhor quando esse projeto vai ser lançado, porque eu acho que tem uma expectativa muito grande, até por conta do que o próprio TCU já falou a respeito, né, desse projeto. Então, Emendas parlamentares eu acompanho por conta de que, na linha de tempo,
as emendas do meu tempo como deputado e senador eram outras, né? E a cada momento, né, eu acho que há um empoderamento do Congresso Nacional sobre o orçamento, né? Hoje nós temos 91% do orçamento são despesas obrigatórias, isso quer dizer, despesas que são inflexíveis, e 8%, quase 9% do orçamento são discricionárias. Desses 8%, 4,2% vem da Câmara e do Senado. E aí se criou um nível sequencial de emendas. Por exemplo, emendas impositivas, emendas individuais que não eram impositivas. Na minha época, passou a ser impositivas. Quando eu saí, emendas de bancada passaram a ser também impositivas. Depois vieram emendas de comissão e emendas do relator geral. Quer dizer, a cada processo orçamentário, a cada ciclo orçamentário, o Congresso foi incorporando mais poder. Bom, vieram as emendas chamadas PIX. E aí, elas passaram a não ter uma fiscalização, porque cada tipo de emenda desta, cada caixinha dessa, ela tem uma destinação, tem um modelo e tem uma metodologia. Certo? Quando foi criada as emendas PIX, ela destinava recursos para o município, para o estado, sem dizer para quem era, né? Aí surgiram uma série de outros tipos de orçamento fantasma, porque não dizia para que era a emenda, né? E aí o Supremo Tribunal Federal, certo? Ele interviu através do ministro Flávio Dino para organizar essa situação. E quem ele pediu apoio? O Tribunal de Contas da União, que conhece tudo. Então nós demos o apoio ao ministro, que a cada tempo expede, dentro desse processo, expede uma decisão, certo? Aperfeiçoando o projeto, porque pede para nós uma avaliação, certo? Com isso, quando eu entrei, eu determinei que a nossa Secretaria-Geral de Controle Externo agilizasse o nosso painel. Nas primeiras perguntas que eu falei, as respostas que eu dei, eu digo, a estratégia é lançar o painel o quanto antes, tá certo? O que aconteceu? Nós começamos a equilibrar o que pensa o governo sobre tal emenda e o que o TCU está acompanhando, para não ficar dois painéis, para não ficar um painel dizendo uma coisa e outro dizendo outra, para poder o cidadão acompanhar. Então, hoje, nós já oficiamos, isso é uma notícia nova, nós oficiamos o Ministério do Planejamento que vamos lançar agora, em julho, o nosso painel. Vamos lançar o nosso painel e dizendo ele, olha, já fizemos várias reuniões a respeito e precisamos lançar o nosso painel. Já estamos maduros o suficiente. Porque o que vai acontecer? A emenda vai sair daqui, ó, do deputado, do senador, do governo, certo? Um contrato. Então, a emenda sai, vai para o município, é criado um instrumento jurídico, um contrato, um convênio. Esse instrumento jurídico, ele passa a ser acompanhado, o seu destino, até o final. Então, é feito um edital, é feito uma licitação da obra, quem ganhou, quantos licitantes, aí quem ganhou vai para uma outra, se olha o CPF daquela empresa, que muitas vezes tem problemas com quem ganha, para poder sublocar alguma coisa de fantasma e tal, e aí lá você vai conhecer a empresa, aí depois que a empresa receber a primeira medição, vai ter o cheque, o número do cheque, vai ter a nota fiscal que deu origem àquela contraprestação de serviço, que é o cheque, para casar, chama-se nexo de casualidade. Depois ela vai ao final, o cidadão vai saber que aquela escola, aquela obra, aquela rodovia, aquela estrada está sendo feita, desde o começo ele vai acompanhar, através desse painel. O senhor deu um exemplo de uma obra, digamos, uma obra perfeita, né? No sentido, Isso. saiu... Mas vai ser possível acompanhar também se no meio desse caminho tiver um desvio, ou então faltar uma nota fiscal, Certo, isso vai ser possível também por meio do painel. Vai fazer exatamente. Eu estou dando o modelo perfeito, né? Mas nesse curso, a irregularidade que acontecer, ela vai ser colocada naquele painel. Perfeito. Faltou dinheiro,
o contratante não entregou a obra, faltou o nexo de casualidade, a obra está lá, mas como ela foi feita? Cadê a nota fiscal? Está tudo lá. Por isso que eu estou naquela contagem regressiva de deixar a presidência, né? E quero, sem dúvida alguma, entregar esse painel, como vou entregar o painel de obras inacabadas também. Perfeito. Deus muito quiser. bem. Ministro, vamos falar um pouquinho de um assunto que também está, assim, aparecendo bastante no judiciário hoje, que são os penduricalhos, né? Penduricalhos, aquelas benesses todas ligadas ali ao judiciário. Mas eu queria entender, eu fui dar uma olhadinha na realidade do TCU. Por exemplo, tem uma benesse, porque é uma benesse na realidade do Brasil, inclusive do serviço público, dos servidores públicos. Ministros do TCU, eu não sei se outros cargos têm isso também, tem 60 dias de férias. Não é um penduricalho, ministro? O TCU, e é muito bom você fazer essas perguntas, porque eu acho que na nossa vida e no meu desenvolvimento, eu não tenho pergunta, eu não tenho resposta me omitir, nem perguntar, nem responder. Ótimo, eu sei disso. Eu gosto O senhor disso, tá ali e eu encara. gosto disso, então eu faço questão de... Tanto é assim que eu não tenho padrão quando eu for ser entrevistado. Ministro, se eu queria falar sobre... Eu falo sobre o que você quiser. Eu respondo o que você me perguntar. Ótimo. Então não tem tema fechado. Proibido. O que acontece? A magistratura, como um todo, ela tem uma lei orgânica. Ela tem a Constituição e a LOMAN. E nós, do tribunal, somos, digamos assim, emparelhados com o Superior Tribunal de Justiça, no quesito vencimentos, remuneração. Então, o TCU tem, com o Superior Tribunal de Justiça, um emparelhamento, um mesmo nível. Bom, aconteceu diversos abusos ao longo desse tempo, principalmente no âmbito da justiça estadual. O CNJ delibera alguma coisa, certo? E se aplica imediatamente à justiça como um todo, justiça federal. Quando chega no estado, certo? Essas benesses, elas vão ser aprovadas pela Assembleia. E aí você já perde o controle. Você não sabe os valores que ficam. E aí eu chamo isso de abuso. Houve um abuso, certo? O abuso está sendo corrigido pelo CNJ, né? Por força da necessidade de correção, certo? Isso tem crise? Tem. Tem crise porque o juiz... Ninguém quer abrir mão. Ninguém quer abrir mão, mas benefício. vai acontecer. Para nós, o TCU, a mesma coisa. Esse E era você o meu me pergunta... 60 dias de férias por ano. Nós só temos 30 do TCU. Nós só temos 30. Como assim? Eu tenho 30 dias de férias, não é isso, Fábio? E os outros 30? Não temos. Não temos. Tem, ministro. Temos. Temos. É corrigido aqui, porque eu não vou... Então, eu acho... É que a maioria não tira, porque ou vence depois, ou quando se aposenta, vai retirar aquilo em tempo de trabalho então e tal. Peço, mas são 60 dias. Eu lhe peço desculpa, porque eu até hoje... O senhor hoje, nunca tirou? Eu não tirei. O senhor tem um benefício que ainda não... Eu já recebi esse benefício das férias não tiradas, né? Mas eu me confundi e peço desculpa ao seu assinante. Não, tranquilo, imagina. Bom, mas é isso. Eu acho que isso é uma generosidade excessiva. O senhor considera uma generosidade porque excessiva? No meu modo... O senhor mudaria isso? Se for possível, o senhor mudaria essa regra? Mudaria essa regra. Porque eu estou num modo... Eu me confundi agora com você, porque o meu modo é de 30 dias. De 30 dias. É assim, no meu modo, na minha cabeça, é de 30 dias. Sim. Tá certo? Tanto é assim que eu nunca tirei. E quando o máximo que eu me permito tirar é aquele quando nós entramos em recesso no dia 17 de dezembro, certo? Eu vou para Paraíba e fico ali nesse recesso e fico ali até o dia 6 ou 7 de janeiro, né? Ou na minha fazenda de meu pai, ou na praia de Cambuinha. Então, que é 30 dias lá já vale por 60. Mas, então, de 17 a 5 é mais ou menos o meu time. É o meu tempo de fazer os festejos de Natal e Ano. Por isso que na minha cabeça
Portanto, presidente, se Inclusive, aparecesse um projeto legislativo, eu quero que seja, o senhor apoiaria apoiaria com para ter todo, 30 porque dias. o meu modo é 30 dias. Perfeito. Perfeito. Meu- Presidente, ainda sobre esse tema, seria interessante o senhor explicar, porque na semana passada todos os jornais noticiaram, a Folha noticiou, os outros veículos também noticiaram, a respeito de uma gratificação que foi criada no TCU, que pode chegar até 15% do salário, a depender do nível do auditor, Sim. do secretário. Sim. Alguns especialistas disseram que isso pode ter sido uma burla à decisão do Supremo sobre os penduricalhos. Queria que o senhor explicasse um pouco a motivação da criação desse Muito benefício bem. e também se o senhor entende que pode ter alguma burla, alguma questão assim em relação àquela decisão do ministro Flávio Dino em relação aos penduricalhos. Obviamente, burla não tem, né? Porque nós não íamos fazer uma ilegalidade. A decisão do ministro Flávio Dino está para os magistrados. Mas eu quero explicar a minha decisão. Primeiro, eu quero dizer que a minha decisão foi absolutamente consciente. E eu vou explicar por quê a cada um dos seus telespectadores. Quanto vocês acham que ganha um CEO de uma grande empresa? Topa aí. Um CEO de uma grande empresa. 100, 200, 300, 300? 300, não é assim? Né? Quanto vocês acham que o chefe do serviço médico do DF-Star aqui ganha? Medicina especializada. Sim, Né? mas... Quanto vocês acham que um engenheiro, presidente de uma companhia como uma de trens, ganha? Quanto vale o CEO de uma Vale do Rio Doce? Bom, aí eu volto para o serviço público. O serviço público é uma paixão que você entra. Nós temos um concurso mais difícil do Brasil, é o concurso do TCU. Você entra, faz concurso, faz o cursinho, né, e pega lá. Bom, esse auditor, ele tem uma carreira. Então, aí a gente ele tem uma carreira. Ele vai, a cada 2 anos, ele vai subindo de degrau conforme a especialização dele. Certo? Aí eu volto para a Constituição. A Constituição diz que o reajuste, certo? A infraconstitucional diz que o reajuste é feito a partir da inflação do ano anterior. E isso foi se avolumando no serviço público a história do teto. Você sabe quanto seria hoje o teto do serviço público para um especialista, como é o CEO de uma empresa privada, como é R$72 mil. Isso é o teto que seria aplicando a inflação durante todo esse tempo. Por que não se aplicou a inflação? Porque existe um mecanismo de dominó, né, um efeito dominó, que o Brasil não aguentava, tá certo, esse orçamento. Então se congelou o teto. Né? Aí eu tenho todos os meus auditores, certo? A grande maioria deles, eles já estão no teto. Aí, como é que eu faço para chamar Guilherme, que tem 30 anos de TCU, conhece tudo no TCU, eu chamo Guilherme para ser auditor-chefe, para comandar uma turma de 50 auditores. Né? Aí Guilherme diz, ministro, eu não vou aceitar não, porque eu não ganho nem um centavo a mais. Por que eu vou aceitar um encargo desse de ser auditor, de ser secretário do tribunal? Então, eu tinha um problema de gestão, porque ninguém queria mais passar. E é muito mais cômodo para um auditor meu ficar ganhando o que ele ganha, legalmente, né, do que ir para uma cargo de chefia botando o CPF dele lá, certo? Flávio tem 80 pessoas trabalhando com ele. 80. Sabe o que eu consegui? É porque o meu gabinete, que hoje ocupa a alta direção, eu transformei num gabinete de amigos que me conhecem, que sabem a minha história e tal. Então, eles todos vieram, mas não recebiam nenhum tostão. Então, quando a Justiça Federal fez a gratificação, toda a Justiça Federal tem. Toda. Quando o Superior Tribunal de Justiça fez a resolução, todos todos da Superior Tribunal de Justiça têm. Quando o Tribunal Superior do Trabalho deu aos seus funcionários a gratificação, eu não me vi com outras, de forma deliberada, consciente do que eu estava fazendo,
de dar aos meus auditores, porque eles são especialistas. Sim. É o melhor nível de salário de servidor público do Brasil. Eu me orgulho muito deles. Uhum. Eu estava dando uma olhada aqui. O senhor está com 63 anos, né, ministro? Rapaz, eu já tô na segunda metade do século, né? Não, mas veja, TCU é até 75, né? O tempo de permanência. Então né? o senhor tem aí Até, né? Mas até pode 75. ser. Eu posso sair na hora que Pode quiser. sair antes. Pois é. E aí, olhando o currículo do senhor foi vereador, Campina Grande, né? Foi deputado estadual 3 vezes. 3 vezes, foi Vereador, deputado 2. federal Deputado federal uma vez. uma vez E senador uma vez. e foi senador. Dá Nós mais nos de 30 conhecemos quando eu era senador, André. senador. Dá mais de 30 anos na Isso. vida pública, né? Isso. Trabalhando. O senhor tem saudade? Eu tô perguntando isso porque, assim, são 12 anos pela frente ainda que o senhor teria para estar no TCU, né? Para ficar no TCU. O senhor voltaria para a vida pública? Concorreria no seu estado? Assim, André, quando eu tomei a decisão, eu estou lançando um livro, acho que é de 1º de julho. O título do livro, vocês estão convidados já, Obrigado. é TCU, uma escolha de vida. TCU, uma escolha... Eu conto ali a história que me levou ao TCU, porque eu tive que renunciar ao meu mandato de senador. Então tem uma história por trás disso, que é uma história muito marcante na minha vida, que eu conto no livro. E aí eu cheguei no TCU com muitas dúvidas. Eu cheguei no TCU saindo de 30 anos de atividade política, Uhum. mas logo que eu cheguei, eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de aprender. Estudar nem tanto, mas aprender e aprende-se com a vida. O TCU é uma escola muito rica para me ensinar. Então eu fui gostando. E eu tive uma sucessão dentro de casa, que é o senador veneziano Vital do Rego, que vai agora para o seu 2º mandato como senador, se Deus quiser. Então, eu me sinto representado por ele lá. Uhum. Eu me sinto representado por ele lá. E estou cada vez mais consciente que foi a melhor decisão da minha vida. Melhor decisão da minha vida. Por quê? Porque hoje eu pude, no tribunal, tentar mudar a cultura do tribunal, junto com meus pares. O tribunal ser um tribunal pedagógico e não só sancionatório. Um tribunal que olhe a vida das pessoas, em que o gestor seja responsabilizado, mas seja ensinado, e que as pessoas possam abrir o tribunal para a sociedade. Então, isso eu fiz ao longo dos 10 anos que estou lá e implementei como estratégia da presidência. Eu estou muito bem como estou, não tenho saudade e acho que eu posso. Enquanto, por exemplo, vou contar uma história para vocês. Enquanto, por exemplo, uma lei de transporte de órgãos. Eu era deputado federal, fiz um projeto de lei de transporte de órgãos. Essa lei foi sancionada, sabe quando? Há 1 ano atrás. Olha o quanto demorou. Enquanto isso, eu do TCU dou uma cautelar e resolvo um problema na mesma hora. A cautelar, com 8 dias, é referendada e eu resolvo um problema. Então, eu me sinto útil naquilo que é meu princípio. Cuidar de gente, cuidar de pessoas. Perfeito. Ministro, uma última pergunta da minha parte. Vou fazer um vínculo com esse tema do Congresso Nacional. Semana passada nós vimos a aprovação de algumas pautas bomba no Congresso Nacional, que têm sido muito criticadas pelo governo. O Ministério da Fazenda, por exemplo, divulgou uma nota dizendo que 9 projetos podem ter um custo de 111 bi por ano, né? E uma crítica frequente que a gente ouve na esplanada, que há uma cobrança muito forte em relação a um rigor fiscal por parte do Executivo e não por parte do Legislativo ou por parte do Judiciário. Como ex-parlamentar e hoje como presidente da mais alta corte de controle do país, o senhor acha que de fato o Congresso muitas vezes também peca nessa responsabilidade fiscal? A responsabilidade fiscal é dever de todos os poderes constituídos, é dever, né? Então, o Congresso, como nós cobramos, e nós temos que cobrar pelo exemplo, né? Hoje, por exemplo, só para dar um número para vocês, o resultado de benefício que o TCU teve o ano passado, devolução para a sociedade, foi 62 bilhões de reais que nós conseguimos devolver para a sociedade. Isso quer dizer, cada R$1 aplicado no TCU, nós devolvemos 22 reais. Então, é rigor. Então, a gente tem que governar pelo exemplo, administrar pelo exemplo.
Existe uma lei que eu falei agora há pouco, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. No seu artigo 43, 44, 45, ela diz o seguinte: nenhuma obra ou nenhuma política pública é criada sem dizer-se a fonte de receita. Certo? Uhum. Isso passou pelo Congresso. Então, quando se aprova uma pauta bomba sem... Eu não estou discutindo se o Congresso eu respeito muito, fui de lá, tá certo? Ele é democraticamente eleito, então eu não estou criticando. O que eu estou discutindo é que o Congresso teria que... Não estou criticando a pauta, mas essa pauta teria que vir obrigatoriamente com a receita. Explicando de onde ia tirar aqueles 300 bi. Não é só 111 não, é 300 bi ao final dessa pauta bomba. Perfeito, muito bem. Bom, eu acho que é isso. Tem mais tempo, não? Se deixar, a gente vai longe. Não para, mas vamos agradecer. Muito obrigado, ministro Vital do Rego. Uma honra, um prazer ter o senhor aqui. Presidente do Tribunal de Contas da União. Obrigado, obrigado também, Obrigado. meu amigo Guilherme Pimenta. Foi um prazer ter o senhor aqui. Vou contar uma história para vocês. Me permitam um minuto. Pois não. Vocês sabem que hoje eu estou com uma amidalite fortíssima. E quando chegou... Eu disse a Maroli, quando chegou hoje... Para me levantar da cama deu trabalho. Olha. Mas a vontade de vir para cá foi maior. Olha que beleza. E agora daqui vou para casa de novo. Que bom. Me recuperar. Melhoras para o senhor, porque a gente não sabia. A mudança de clima toda hora, isso faz com que a gente fique muito vulnerável à sua imunologia, à sua imunidade. Mas valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Valeu muitíssimo a pena estar com vocês. Num órgão do tamanho da Folha. Você se sente privilegiado por estar aqui. Privilégio é nosso. Muito obrigado. Obrigado a você também que acompanhou mais uma edição aqui do C-Level, o videocast da Folha de São Paulo. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.